O mundo inteiro acompanha de perto o conflito entre Hamas e Israel, e depois das imagens chocantes dos ataques terroristas do Hamas contra civis inocentes israelenses, contra mulheres, idosos, crianças, até mesmo bebês, inclusive mantém alguns como reféns na faixa de Gaza, assim, cenas horripilantes de embrulhar o estômago, é assim, indescritível. Agora o mundo se depara com mais uma grave realidade humanitária, mas na faixa de Gaza, por conta das respostas do exército israelense contra o grupo terrorista Hamas e que infelizmente está vitimando centenas, milhares de civis inocentes palestinos. E por isso que a situação agora é tão delicada, especialmente no momento em que Israel está na iminência de uma invasão por terra. Sem dúvida que há muito tempo que a situação não ficava tão tensa na região e o risco de uma escalada do confronto se eleva a cada dia. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo, mostrar algumas notícias bem recentes e também tentar entender como isso pode evoluir, buscando uma análise da percepção mundo afora do que está acontecendo. Então não é a minha opinião sobre o que está acontecendo, mas sim entendendo a avaliação de países, pessoas nas redes sociais do que está acontecendo nesse momento. E até sobre isso que eu começo falando, eu preciso fazer um preâmbulo, porque assim, é impressionante o nível de polarização que eu não via há tanto tempo, o nível de ruído, de desinformação, de fake news o tempo inteiro, como diz aquela máxima, né, que na guerra a primeira vítima é a verdade. Assim, é impressionante, a gente precisa filtrar bastante e eu busquei aqui ao máximo usar apenas fontes diretas de quem está falando, então é o que eu vou mostrar para vocês. Mas se porventura alguma coisa que eu falar estiver equivocada, por favor, comentem aqui para que a gente possa corrigir e trazer informação factualmente correta. Pois bem, das últimas notícias, e também é importante, tá todo mundo acompanhando, aqui não é um vídeo ao vivo, mas do que é importante para o que eu vou falar sobre o nível que está muito sensível e delicada a situação. Primeiro, aqui eu mostro um tweet da Organização Mundial da Saúde nos territórios palestinos ocupados, que ontem, dia 12, disse que estava alertando sobre o sistema de saúde na faixa de Gaza que estava à beira do colapso. E que o tempo estava acabando para prevenir uma catástrofe humanitária e pedia pelo estabelecimento imediato de um corredor humanitário. Aí hoje tivemos a notícia do pedido do exército de Israel, ou a recomendação aqui enviada para todos os civis na faixa de Gaza, dizendo o seguinte: nós pedimos que os civis no norte de Gaza evacuem a área e se dirijam à área do sul da faixa de Gaza. A nossa luta não é com eles, é com a organização terrorista do Hamas barbárica, e nós estamos tentando impedir vítimas civis e manter inocentes fora do caminho de danos. Então esse foi o tweet de Israel. O problema é que efetuar uma evacuação como essa não é uma tarefa fácil, especialmente no momento em que os bombardeios seguem acontecendo em alguma medida, a infraestrutura já está bastante destruída, debilitada, e é uma região muito populosa, a densidade populacional da faixa de Gaza é enorme. Aqui a ideia com o pedido é que acima dessa linha, todo mundo que estiver dos civis morando no norte de Gaza se dirijam para o sul de Gaza. Para comparar, colocar em perspectiva o tamanho do território, isso seria comparável, aqui teve um tweet fazendo essa análise, comparável ao bairro do Bronx, Nova York, evacuar para a ilha de Manhattan. Assim, é mais de 1 milhão de pessoas que vivem no norte de Gaza, então não é uma situação fácil. E aí que veio, primeiro, as primeiras reações sobre esse pedido, porque a preocupação é que isso agrave e muito a situação humanitária por lá. E aí primeiro, novamente, da ONU, que essa é uma nota oficial da Agência de Ajuda Humanitária e de Trabalho das Nações Unidas para Refugiados Palestinos no leste próximo, disse o seguinte: enquanto Gaza permanece sob o forte bombardeio com Israel apertando seu controle sobre a superpovoada faixa, é deixada para a ONU e humanitários para proteger os civis. A chamada das forças israelitas para moverem mais de 1 milhão de civis que vivem no norte de Gaza dentro de 24 horas é horrenda.
Isso só levará a níveis sem precedentes de miséria e empurrará ainda mais as pessoas em Gaza para o abismo. Desde 7 de outubro já foram deslocados mais de 423 mil pessoas. Deles, mais de 270 mil se refugiaram em abrigos da agência da ONU, onde alimentos básicos, remédios e apoio são fornecidos para manter a dignidade e um vislumbre de esperança. A escala e a velocidade da crise humanitária que se desenrola são arrepiantes. Gaza está rapidamente se tornando um buraco do inferno e está à beira do colapso. Importante mencionar que o grupo terrorista Hamas disse para os civis ignorarem esse pedido e permanecerem na região do norte. Então é quase pedindo para mais vítimas inocentes civis. Mas aqui é agora importante também fazer a avaliação de como é que isso está repercutindo o mundo afora. Não apenas ali nos aliados imediatos da Palestina ou até mesmo do grupo armado Hamas, mas até em outros países. E aí da região a gente vê a nota importante aqui do Ministério de Relações Exteriores da Turquia, dizendo o seguinte: o anúncio do exército de Israel para que a população palestina vivendo no norte de Gaza se mova para partes do sul de Gaza em 24 horas é de nenhuma forma aceitável. Forçar a população de Gaza de 2,5 milhões de habitantes que estão sob um bombardeio indiscriminado e privados coletivamente de eletricidade, água e alimentos para realocar para uma área extremamente pequena é uma violação gritante da lei internacional e é desumano. Nós esperamos que Israel desista desse grave erro e ponha um fim às ações indiscriminadas e brutais contra a população civil de Gaza imediatamente. E aí, qual é a repercussão que isso está tendo no mundo inteiro? Além desse pedido do Hamas para ignorar o exército israelense que os civis permaneçam no norte de Gaza, o Hamas também fez um chamado hoje para todos os muçulmanos no mundo inteiro praticarem um dia de fúria, um Day of Rage contra judeus e infiéis, enfim. Então, alimentando cada vez mais esse ciclo de violência. Mas o que a gente está vendo é que muitos países, assim como mostrou aqui a ONU, estão realmente pedindo para um corredor humanitário para que seja estabelecido, e até o momento 13h40 da tarde que eu estou gravando esse vídeo, isso ainda não tinha sido organizado, até mesmo para o governo brasileiro evacuar cidadãos que estão na faixa de Gaza e que, por conversas com o Egito, até tem a notícia aqui no Valor Econômico, o Egito dá sinalização positiva para resgate brasileiros, mas que no momento não é possível de ser efetuado porque a única passagem ao sul de Gaza, que seria a fronteira do Egito que se chama de Rafah, ela estava em tese aberta, mas houve bombardeio e está inviabilizando qualquer circulação de pessoas por lá. Então, no momento, se não abrir um corredor humanitário, será também difícil não apenas entrar ajuda, mas também evacuar civis de outras nacionalidades da região. E para compreender como esse tema é delicado, está repercutindo no mundo inteiro, assim, basta avaliar as redes sociais, as manifestações, também assistir e ler a imprensa local, árabe, Al Jazeera, de Israel também, e em outras partes do mundo, que é impressionante o nível de que os nervos estão à flor da pele e em vários países, começando pelos Estados Unidos. A gente está vendo aí várias manifestações em universidades americanas ou em cidades também, como aconteceu em Nova York, e nas universidades quase sempre a favor da Palestina e em tese do grupo Hamas, ou se é a favor da Palestina o pessoal não condena os atos terroristas de Hamas, indo para a Europa. Assim, várias cidades, especialmente naqueles países que receberam muitos refugiados árabes depois de 2 décadas de confronto, especialmente na Síria, França, na Alemanha, na Áustria, nos países nórdicos, assim, são protestos bem impressionantes, a quantidade de gente na rua, também pró-Palestina e, em muitos casos, pró-Hamas. Então, esse é o nível de tensão que está no ar. E aí, no mundo árabe, a esmagadora maioria pró-Palestina. E por mais que alguns governos como Egito, Jordânia, assinaram acordos de paz e têm relações diplomáticas completas com Israel, da população, quase todo mundo tem uma imagem muito negativa de Israel. E qual é o meu receio com o que está acontecendo? É que quanto mais
o exército israelense prolongue essa resposta contra Hamas e acabe atingindo muitos civis, é que a opinião pública internacional comece a questionar cada vez mais a legitimidade e a proporção dessa resposta. Então, isso tudo acaba nos colocando cada vez mais num nível de que um conflito pode escalar no restante ali da região. O óbvio é já o norte de Israel com o Líbano, onde já houve algumas trocas de tiros e bombardeios com o Hezbollah, e, ao que tudo indica, também pode ter envolvido agora o exército do Líbano. Informação a confirmar. Se alguém tiver link sobre isso, coloque aqui embaixo. Mas essa seria uma escalada óbvia, até porque o Hezbollah já disse que se houver uma incursão por terra, eles entrariam no conflito. E daqui a pouco isso pode escalar para outros países. Turquia, como se manifestou agora, ou o Irã, que é sempre o ator mais próximo porque financia tanto o Hamas como o Hezbollah. É um momento de muita tensão. E do lado americano, a gente está vendo agora também um tour de vários secretários de Estado dos Estados Unidos. A gente teve o secretário de Defesa, que está agora em Israel, o Austin. O Antony Blinken, que é o secretário de Estado, esteve em Israel e agora estava no Catar, teve uma coletiva de imprensa recente, e vai fazer mais um tour pela Jordânia, também pelo Catar, Arábia Saudita, Egito. Mas o governo americano, como aliado de Israel, tentando impedir que outros países árabes de alguma maneira se juntem ao conflito contra Israel. E do lado militar, o governo americano já enviou o porta-aviões USS Gerald Ford, que é impressionante, é um mega porta-aviões. Deixa eu até colocar ele aqui, tem uma matéria do USA Today, que mostra aqui que ele já está ali no Mediterrâneo e justamente para atuar como dissuasão de outros grupos, como Hezbollah ou outros países, de entrarem no confronto e evitar uma escalada do conflito. Mas certeza de que, a garantia de que isso será conseguido, ninguém tem, mas justamente esse é o objetivo. Mas realmente é uma situação muito delicada e eu confesso que há muito tempo não via tanta animosidade, tanta agressividade, polarização e difícil ver a situação desescalando. E sendo que Israel também precisa proteger os reféns que estão com o Hamas dentro da faixa de Gaza. É uma situação muito preocupante. E esse confronto escala, bom, aí qualquer especulação seria mera especulação, mas é claro que deixa todo mundo consternado, porque aí pode envolver outros atores como Rússia, como China, sendo que ambos historicamente têm uma posição mais pró-árabe, pró-palestina e menos de Israel. E sendo que Estados Unidos é o grande aliado de Israel, mais um motivo para entrar numa briga do outro lado do conflito. Enfim, vamos seguir monitorando para que a gente tenha um cessar-fogo o mais rápido possível, orar por uma desescalada do conflito, para que haja ajuda humanitária e que realmente se preservem as vidas civis de inocentes de ambos os lados e que não tenhamos mais uma catástrofe humanitária no mundo. Espero que tenham curtido este vídeo. As notícias realmente não são boas, mas seguimos acompanhando aqui com muita atenção o que está se desenrolando no Oriente Médio, porque tem reflexo no mundo inteiro. Volto no próximo. Obrigado.